Não basta ter um trabalho, ele precisa fazer sentido, não é? E não basta ter um ótimo currículo, é preciso também saber lidar com as emoções. Mas inteligência emocional se aprende? Será que tem escola para isso? Tem. The School of Life Brasil é a escola da vida. A gente vai ouvir a Mônica Barroso, que é diretora de aprendizagem da School of Life. A Mônica é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com Master of Science e PhD em Políticas Sociais pela London School of Economics. Desde 2000, ela trabalha também no campo do desenvolvimento socioambiental. Ela é formada como coach pela Escola de Coaches do Ecossocial e ela é certificada pela International Coach Federation. E, claro, a gente está falando de vida e trabalho. A Mônica é mãe de 3 lindas crianças. Mônica, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria poder falar sobre, né, o tema que não apenas da escola, mas de todos nós, trabalho e vida. São 2 temas que cada vez menos a gente consegue separar. E quando a tecnologia falha, a gente sente quase um alívio, né? Por que a gente sente esse alívio? A tecnologia também falha, porque a gente se lembra que a gente é humano, que a gente falha, que a gente é imperfeito. E é um pouco disso também que eu vou acabar falando aqui nesses 15 minutos e depois debatendo no período que a gente vai ter para conversar um pouco mais. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês todos, não só aqui, mas também quem estiver nos assistindo. Quem aqui vai trabalhar esperando algum tipo de realização? Pode levantar a mão quem estiver aqui na minha frente. Quem aqui vai trabalhar esperando só sofrer e pagar as contas no fim do mês? Ninguém. Somos normais, né? Que bom. E olha que interessante, isso significa o quê? Que hoje em dia a gente não tem mais apenas um objetivo, que era aquele objetivo clássico em relação ao trabalho, sobreviver, ganhar dinheiro, conseguir, né, subsistir. Mas a gente também espera do trabalho algum tipo de realização. A gente espera que o trabalho seja um lugar onde a gente possa se colocar como indivíduo, onde a gente possa realizar colocar nossos interesses, nossas paixões à disposição do mundo, não é verdade? E é fácil. Nem sempre é fácil, certo? A gente quer, mas nem sempre aquele ambiente possibilita aquilo para a gente, um ou outro. E esse é um dos grandes temas da The School of Life, da Escola da Vida. Quem somos? Eu vou começar falando um pouquinho sobre quem somos, aqui são os tópicos que eu vou passar rapidamente. Nós somos uma escola de verdade, sediada aqui em São Paulo, mas nossa matriz fica em Londres, uma escola fundada há uma década, já passando um pouquinho, pelo filósofo e autor Alain de Botton, que percebeu isso, que as pessoas estavam se debatendo com tantas questões na era moderna, mas sem tantas ferramentas. E a escola tradicional, em geral, não traz essa ferramenta, não traz esse conhecimento de que a gente pode, sim, aprender a viver melhor. Então, a Escola da Vida, The School of Life, ela se dedica a ajudar o indivíduo moderno a desenvolver inteligência emocional. Essa é a nossa grande missão. A escola hoje está presente então, nós nos dedicamos a desenvolver inteligência emocional. Estamos em 10 países, além da matriz em Londres, com essa mesma missão, de ajudar o indivíduo moderno a viver melhor, a desenvolver um bem-estar emocional e uma inteligência emocional, que é como a gente chama. Aqui, até uma imagem para quem estiver vendo da nossa sede aqui em São Paulo. Sintam-se convidados a nos conhecerem presencialmente ou virtualmente. Tem bastante conteúdo online disponível para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E a gente percebeu o seguinte, que através das aulas, das experiências que a escola oferece, em torno de temas da vida, trabalho, como ser mais confiante, como encontrar o amor, como desenvolver a calma, a gente percebeu que o indivíduo que chegava lá, ele falava assim, nossa, mas isso seria tão interessante levar para o meu trabalho, como seria importante os meus pares, meus colegas, meu chefe também ter acesso a esse conhecimento. E a gente percebeu algo que Freud já tinha percebido, algum tempo atrás, que nossa vida, basicamente, ela tem 2 grandes temas que
permeiam aí nossa vida, amor e trabalho, né? Ele dizia já, é tudo que há. E a gente percebe que as duas coisas estão realmente muito relacionadas. E o amor aqui, no caso, remetendo à nossa vida pessoal, aos nossos relacionamentos, quando a gente observa essas várias pesquisas que existem sobre a busca pela felicidade, o que a gente precisa alcançar para ser feliz, a gente acaba também, todas as pesquisas acabam chegando em pontos muito comuns. Bem-estar físico, emocional, bons relacionamentos e um trabalho significativo. Então, de todas as pesquisas, a gente acaba vendo que, com esses 3 grandes elementos, a gente é o que permeia toda a busca do ser humano. E, por isso, a escola começou um trabalho dentro das organizações também. Até remetendo um pouco às falas anteriores, como hoje não dá mais para a gente separar, ir trabalhar e deixar as emoções em casa, certo? Então, mas foi assim que a gente aprendeu na cultura pós-revolução industrial, que a vida pessoal ela fica em casa e o ser humano que se tornou um operário, um trabalhador, ele vai trabalhar. E a gente percebe até pela perguntinha aqui do início que não é bem assim. As coisas estão caminhando cada vez mais juntas. E, por isso, a escola acabou desenvolvendo uma série de trabalhos que nós levamos para dentro das equipes, das organizações, dos ambientes de trabalho, em torno de, no caso, 20 habilidades emocionais que nós consideramos essenciais, né, para que consigamos também sermos felizes no nosso trabalho. Aqui vocês podem dar uma olhadinha nessas 20 habilidades emocionais, que também oferecemos para público aberto na escola, mas levamos para dentro das organizações. E organizamos uma série de outros eventos que convido todos também a acompanharem. Mas eu queria entrar no que é, então, inteligência emocional. Isso é algo possível de ser aprendido? A gente já costumou aprender que as coisas emocionais a gente aprende na vida. E como assim tem uma escola que se propõe a ensinar isso? Na verdade, a escola da vida ela se propõe a nos dar um pouco mais de ferramentas, porque a gente acredita, sim, que a inteligência emocional, as habilidades emocionais, são algo que a gente deve aprender, cultivar, reforçar, aperfeiçoar os nossos instintos, e é nisso que a gente acredita. Não é simplesmente intuitivo. Algumas pessoas nascem com uma intuição mais aguçada, outras menos, para fazerem suas escolhas e para lidarem com as questões complexas da vida moderna de uma forma emocionalmente inteligente. Nós acreditamos, sim, que existem muitas maneiras, com hábito, com disciplina, com esforço e, principalmente, com consciência, com autoconsciência, para a gente se tornar um ser humano não apenas tecnicamente competente, mas emocionalmente inteligente, maduro, porque as questões que a gente vive no trabalho hoje, elas são muito mais psicológicas, emocionais, do que técnicas, como a gente já ouviu também agora há pouco. Então, como que nós definimos a inteligência emocional, segundo a The School of Life? É aquela qualidade que nos capacita para confrontar com paciência, perspicácia e imaginação os muitos problemas com os quais nos deparamos no nosso relacionamento afetivo com nós mesmos e com os outros, né? O que é isso? É a gente se relacionar com as nossas emoções de uma forma consciente. E vou fazer até uma provocação aqui, porque pode soar estranho para as pessoas que têm, né, a maioria de nós, essa ideia de que a inteligência ela se relaciona a algo mais técnico. Vou aprender uma língua estrangeira, vou aprender matemática. E como assim eu vou aprender a ser emocionalmente inteligente? Justamente, a gente acredita que a inteligência emocional ela pode ser aprendida da mesma maneira como a gente aprende uma língua estrangeira, matemática, um esporte. E são músculos emocionais que nós chamamos, e a gente pode, sim, exercitar esses músculos emocionais. E algumas maneiras, né, como que a gente encara isso? Uma das formas é a gente duvidar das nossas próprias emoções instintivas. O que eu quero dizer com isso? Desenvolver um certo ceticismo. Assim, quando chega aquela emoção, a gente aprende o quê? Que a gente deve seguir nossos instintos, que a gente deve confiar, né, na intuição. E, de repente, eu estou falando aqui para vocês duvidarem dela. Não duvidar e negar, mas recuar e dar um passo para trás. Espera aí, será que eu odeio aquele meu colega de trabalho ou simplesmente eu estou cansado? Será que eu detesto esse projeto ou essa dinâmica, esse tema me lembra de alguma coisa lá do passado que não foi boa para mim? Então, muitas vezes, aquilo que chega, né, intuitivamente, instintivamente, não condiz
exatamente a realidade. Tem camadas emocionais ali que nos pregam algumas armadilhas no nosso dia a dia. Não é verdade? Às vezes a gente fala assim, nossa, não suporto mais o meu marido, minha mulher, quero me separar. Será que eu quero me separar, eu detesto aquela pessoa? Ou simplesmente eu tive um dia difícil no meu trabalho? Ou eu estou exausto, eu preciso tirar férias? Né? Então, é esse tipo de ceticismo que a gente convida o tempo todo. Espera aí, será que eu... Né? E nisso a gente vai aperfeiçoando os nossos instintos naturais. Então, é reconhecer que eles chegam e, antes de reagir instintivamente, a gente dá um passo para trás e tenta entender o pano de fundo. Será que isso acontece no dia a dia profissional, no trabalho? Com as nossas reações, com as nossas reações defensivas, com as críticas, com o julgamento que a gente acaba fazendo o tempo inteiro, e sem perceber que aquilo está acontecendo. Então, o primeiro passo é perceber, é duvidar, e não confiar cegamente nos nossos instintos, né? Porque muitas vezes eles estão equivocados, ou eles estão distorcendo a realidade. E por que ela é importante no trabalho, essa tal da inteligência emocional? Então, trazendo aí para esse ambiente e para o tema vida e trabalho. Porque, gente, bons negócios, bons ambientes de trabalho, hoje, mais do que nunca, requerem uma boa psicologia. Né? Isso não é mais um luxo, é uma necessidade. Então, isso, né, questões psicológicas, questões emocionais, isso tem que ficar em casa. A gente sabe que não tem mais como negar e não tem mais como subestimar a importância do estado emocional das pessoas no dia a dia profissional. E por quê? Porque a nossa relação com o trabalho e a natureza do trabalho, ela mudou muito em pouco tempo. Então, antes, né, vamos pegar a era agrícola, antes de Revolução Industrial e tudo mais, como que a gente se relacionava com o trabalho? De uma forma muito mais braçal, eram trabalhos muito mais mecânicos, não se questionava, e, por mais que a gente fosse maltratado, o chefe, né, chicoteasse ali os empregados, ele não perdia a capacidade de executar aquela tarefa. Então, a relação psicológicas, as relações interpessoais, a forma de se comunicar, não era tão importante, né, numa época em que o trabalho ele era muito mais, né, processual, objetivo, braçal, técnico, operar uma máquina. E, então, não existia tanto essa preocupação, por não existir tanto uma necessidade e um impacto tão direto sobre o resultado do trabalho. Mas, hoje, claro que ainda existem muitos trabalhos que têm essa característica, mas a gente está falando aqui de um trabalho, acho que muitos de nós estamos, né, trabalhando com educação, lidando com pessoas, com projetos, com ideias. E o que acontece nesse novo ambiente de trabalho? Muito mais intelectualizado e que depende muito mais, né, de nós, enquanto indivíduos criativos, adaptáveis, né, tendo que solucionar uma série de problemas, lidar com muito mais assuntos e temas simultaneamente. E o que isso, né, requer de nós? Requer equilíbrio, né, equilíbrio emocional, porque o quanto que a gente, quando a gente chega no trabalho preocupado, ou instável, de alguma maneira, com algum problema para resolver, aquilo naturalmente vai impactar a forma como a gente vai se relacionar com o nosso colega, a nossa criatividade, a forma como a gente vai ter condições ou espaço interno para trazer soluções, né, inovadoras que são tão necessárias hoje em dia. Então, a qualidade do trabalho que fazemos hoje, ela depende muito do estado emocional das nossas mentes, não é? Então, o que acontece ali nos bastidores do dia a dia profissional? Quando a gente não concorda muito com o que a pessoa está falando. Uma pessoa falou, você não concordou e tal. E o que acontece nos corredores ali? Instintivamente, a gente fofoca, não é? Então, dá um alívio, né, momentâneo, mas o que significa, né, esse instinto humano? Significa que a gente não tem fé no indivíduo, a gente não acredita que ele possa mudar. Então, a gente fofoca, a gente não encara aquilo de frente para tentar solucionar e, talvez, né, chegar a uma situação de aprendizado. E, então, a gente precisa, não só em relação às nossas mentes, mas em relação às mentes das pessoas com quem a gente convive no dia a dia, ter essa consciência para nos tornarmos mais generosos, não somente com a gente, mas também com o outro. Por que será que ele não conseguiu fazer essa tarefa? Será que alguém não ensinou? Ou será que ele não tem capacidade? Ou será que, né, o que será que está acontecendo ali? E
E a gente acredita que, para aprender a ter inteligência emocional, a gente precisa exercitar humildade, que é um pouco o que eu já estava falando, e que já foi falado anteriormente também. A humildade de admitir o não saber, né, coisas que, tradicionalmente, foram ensinadas como fraquezas. Você não pode demonstrar que você não sabe alguma coisa. Mas, para que a gente consiga, né, compreender por que as nossas mentes, às vezes, não correspondem às necessidades, daquele momento, nós não estou conseguindo ter aquela ideia brilhante no prazo que eu preciso ter, ou por que as outras pessoas não estão reagindo da forma como eu espero. A gente precisa exercitar uma humildade. E também, né, isso vem um pouco de reconhecer que somos todos um pouco loucos, né, gente? Então, não é só a tecnologia que falha, né? Principalmente o ser humano falha muito mais, e vai passar a falhar muito mais proporcionalmente do que a máquina, do que a inteligência artificial. Então, quando a gente percebe que somos simplesmente crianças que crescemos, né, que cresceram, todos nós, independentemente da posição de chefe, de subordinado, de par, aquilo traz já um senso de humanidade, de que todos temos, né, esse lado a desenvolver, todos podemos errar, e que isso, até foi falado também, quanto mais de cima vier, melhor, mais benéfico é para o ambiente de trabalho. Né, o dia que o chefe chega e fala assim, eu errei. Eu errei, e o que eu aprendo com isso? Isso não traz um alívio para as outras pessoas que, de repente, achavam que ele era perfeito e que não. Todos, no fundo, vestimos essa máscara, do sucesso que a gente aprendeu a vestir ao longo da vida, criando uma atitude defensiva para não deixar transparecer que a gente, de repente, não possa saber uma resposta ou uma solução, mas, de repente, não. O convite é para a gente aceitar a nossa condição humana, e que é assim que a gente vai conseguir desenvolver aquela questão do aprendizado contínuo. E é assim que a gente acaba fazendo durante as experiências da escola, além, de trazer esses conteúdos. Nós usamos recursos bastante visuais, bastante estéticos. Nós encaramos a educação muito mais como uma peneira do que como um balde, não é? Então, o balde é aquele que vai depositando conhecimentos e a gente conta com aquele conhecimento lá, mas, no fundo, a gente sabe que é muito mais em forma de peneira que a gente aprende. As coisas caem, muitas coisas saem, algumas ficam durante um tempo, em algum momento elas também se vão. Então, como que a gente pode aprender com isso num ambiente moderno, que exige de nós um aprendizado contínuo e uma apreensão de conhecimentos cada vez mais complexos e maiores. Né? E falo, nossa, como que isso tudo vai ficar na minha peneira? Repetindo, insistindo, persistindo. E é assim que a gente faz também, assim como a igreja, né, costuma fazer. Era lá na igreja, era nas religiões que a gente costumava aprender sobre os temas da vida, sobre a ética, sobre a moral, sobre o sentido da vida. E hoje a gente vê isso entrando cada vez mais no sistema educacional. E o que as religiões fazem? Elas repetem os conteúdos. Não tem como imaginar que uma matéria é dada uma vez e aquilo vai ficar na mente do indivíduo para o resto da vida dele. Então, a gente tem muito a aprender também com essa tradição, e é um pouco o que a gente faz na escola, essa repetição através de diferentes estímulos, de estímulos visuais, de citações, conhecimentos da história. Então, a gente tenta cercar o indivíduo de vários estímulos que façam com que aquele conhecimento ele vá retornando. Né, e principalmente se aplicando à sua realidade, às questões que ele vive no seu dia a dia. Não é algo teórico. Se aquele conhecimento ele não tem uma relação direta com o que a gente vive no dia a dia, ele provavelmente vai ser o primeiro a sair lá pelos buraquinhos da nossa peneira. E tudo o que a gente faz encoraja muito essa reflexão regular, a repetição, exercícios, e todos, de alguma maneira, voltados para o autoconhecimento. Porque é olhando para dentro de nós que a gente vai manter esse músculo emocional sempre ativo e sempre reconhecendo aquilo que precisa ser aprendido em relação a nós e em relação aos outros. E queria agradecer. Estou andando para lá e para cá, né? Espero que agora vocês estejam me vendo. Queria agradecer, espero que a gente tenha daqui a pouquinho mais alguns minutos para continuar conversando e alinhavando aí todos os outros conhecimentos que estão chegando. Muito obrigada.